no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo em outro lugar, não sabe, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, e onde estiver, clama pela glória, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia, Deus. Que a tua palavra fale conosco nesta manhã. Oh, vem, Deus, vem. Em outro lugar nós não sabemos viver. Nós queremos ouvir a tua voz, a voz que nos levanta, a voz que nos acalma. Em nome de Jesus, diga: Senhor meu Deus, nessa manhã o meu coração está aberto para ouvir a tua voz. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia, queridos. Mais uma vez, bom dia. Podem se assentar em nome de Jesus. Isso, nós vamos continuar aqui depois louvando, adorando a Deus. Hoje temos a nossa Santa Ceia do Senhor. Muita coisa boa vai acontecer no dia de hoje. Mas antes eu tenho a palavra e eu quero que você pegue a sua Bíblia e a abra em Isaías 38:1. Isaías 38:1, abre pela NBV, por gentileza. Isaías capítulo 38, versículo 1. Oh, glória a Deus. Diz assim: e nesse período, o rei Ezequias ficou gravemente doente, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Então a Bíblia começa relatando que exatamente nesse período, mas em que período foi esse? O período em que Deus havia acabado de dar uma grande vitória a Judá, quando Senaqueribe, você pode ler os 2 capítulos anteriores, rei da Síria, se levantou contra Judá para tomar Judá. A Bíblia diz que Deus operou um grande livramento na vida de Ezequias, na história de Judá. E exatamente nesse período em que Deus opera um grande livramento, vem uma bomba e cai nas mãos do rei Ezequias. O profeta vem a ele e diz: você vai morrer, você está doente, não tem mais jeito, já prepara o seu sucessor. Estava tudo bem em um momento, em outro instante, e de repente vem uma bomba no colo de Ezequias. E muitas vezes acontece isso. De repente você está louvando a Deus, de repente você está adorando a Deus, e de repente vem uma bomba, a notícia de um desemprego. De repente você está firme no caminho de Deus, e de repente vem uma bomba, uma doença, um diagnóstico médico, uma traição, uma decepção, um abandono, uma depressão, uma angústia, uma solidão, uma dívida que se multiplica. E quando você está diante de Deus num grande livramento e de repente você não entende e vem um problema familiar, a sua casa se levanta, o inimigo se levanta na vida dos teus filhos, no seu casamento, o inimigo se levanta naquilo que é seu. Ezequias estava passando por isso. Estava tudo bem em um momento, o livramento sobre Judá foi lindo, ele estava ali louvando, mas de repente cai uma bomba no colo dele. E o pior, a sentença sobre Ezequias não era uma sentença dos homens, porque quando a sentença é dos homens, o que nós fazemos? Vamos até Deus e oramos. Aqui é a sentença de Deus. A Bíblia diz que assim diz o Senhor,
Deus mandou dizer para Ezequias: você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. A sentença aqui vinha de Deus. E sabe por quê? Porque existem caos que Deus não nos livra. Por algum motivo, nós temos que passar por aquilo. Existem casos em que Deus não vai nos livrar do caos, mas Ele vai estar conosco no meio do caos. Existem sentenças que Deus não nos livra, mas Ele vai estar com a gente na hora da sentença. Existem doenças que Deus não impede, mas Ele vai estar conosco na nossa doença. Existem decepções, traições que Deus não impede, mas Ele vai estar conosco quando todas as pessoas nos abandonarem, quando todas as pessoas nos ferirem. Deus vai estar conosco sempre. Ele não impede nosso caos às vezes. A gente tem uma ideia de Deus, de que nós estamos aqui na terra e Ele está lá no céu, e a obrigação e o dever dele, como nosso, entre aspas, subordinado, é nos proteger de tudo e de todos, mas não é assim. Existem casos em que Deus não impede o problema na nossa vida. Ele não impede, mas Ele vai estar conosco. Sabe qual é a diferença de você servir a Deus ou não? É a companhia. É a companhia que você tem hoje. É a companhia que está com você todos os dias. É a companhia que está com você no seu quarto quando você chora. É a companhia que vai te consolar. É a companhia que não vai te abandonar. Essa é a diferença. Então veio o caos na vida de Ezequias de repente. E talvez hoje você está aqui e você diz: pastora, de repente eu fui surpreendido por um diagnóstico médico. De repente aquela pessoa virou as costas para mim. De repente a minha casa virou um caos. De repente tem um filho meu na droga. De repente, pastora, tá tudo uma bagunça. De repente eu entrei nessa depressão. De repente, pastora, a minha dívida aumentou. E eu quero dizer para você: Deus está com você no meio desse caos. Levante as suas mãos e diga: Deus está comigo no meio desse caos. Ele não impede, mas Ele está com você. E por que Ele está com você? Nós vamos aprender. Nós vamos aprender. E no versículo de número 2 diz: e quando Ezequias ouviu essas palavras, ele virou o rosto para a parede. E ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Primeira coisa, a verdade é que nós não conseguimos prever tudo aquilo que vai nos acontecer. Nós não conseguimos prever todas as situações da vida. Nós não conseguimos prever todas as atitudes das pessoas contra nós. Nós não conseguimos prever aquilo que farão conosco amanhã ou não. Nós não conseguimos prever as pessoas. As pessoas são imprevisíveis. O amanhã, para mim, para você, é imprevisível. Mas uma coisa que nós conseguimos prever é a nossa atitude. Isso nós conseguimos prever. Qual tem sido a sua atitude diante do caos? Qual tem sido a sua atitude diante de uma injúria? Qual tem sido a sua atitude diante do desemprego, do abandono, da doença? Qual tem sido a sua atitude diante desse cansaço, desse desânimo que está te assolando? O Ezequias, ele tomou uma atitude. Ele virou, ele orou, ele buscou a Deus. O que você tem feito? Sabe qual é a verdade? O Ezequias não foi atrás do profeta Isaías e foi lá e disse: Isaías, por favor, ore por mim. O Ezequias não reuniu os sacerdotes da época e disse: por favor, orem por mim porque eu vou morrer. Não! O Ezequias não dependeu das pessoas. O Ezequias dependeu de Deus. E sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós queremos depender das pessoas e não de Deus. Nós queremos colocar a nossa vida nas mãos das pessoas e esquecemos que só Deus pode prever o nosso futuro. Nós queremos que as pessoas nos ajudem. Nós queremos que as pessoas nos supram. Nós queremos que as pessoas entrem no nosso coração e supram as nossas necessidades, quando só Deus pode fazer isso. E o Ezequias entendeu. Ele disse: eu não vou chamar pelo profeta, eu não vou chamar pelo sacerdote, eu não vou ficar esperando do homem aquilo que só Deus pode me dar. E eu digo para você, muitas vezes os homens mais atrapalham do que ajudam. Você não precisa colocar a sua dependência na vida das pessoas. Você precisa colocar a sua dependência nas mãos de Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus, a confiar que Deus é com você. Levante as suas mãos e diga: eu vou colocar a minha
minha dependência nas mãos de Deus. Homens não suprem o coração de ninguém, homens não ajudam, às vezes ajudam, mas às vezes atrapalham, mas Deus ajuda sempre, e Deus está do seu lado. Diga: eu creio, Deus está do seu lado. Então o Ezequias, ele entendeu que ele não podia esperar de homens humanos aquilo que só Deus podia fazer na vida dele, querido. E ele então foi e orou a Deus, e ele disse no versículo de número 3: ó Senhor, lembre-se de que eu tenho servido com fidelidade e de todo o meu coração, e eu sempre me esforcei para lhe obedecer. E Ezequias chorou amargamente. Ele fez uma oração, ele disse: Senhor, lembra que eu tenho me esforçado para te obedecer. E eu digo para você, será que nós também temos feito? Será que nós também podemos orar como Ezequias orou? Será que dentro de mim existe essa convicção de que eu tenho servido a Deus de todo o meu coração, de que eu tenho me esforçado? Será que eu realmente tenho me esforçado para obedecer a Deus em tudo? Será que eu tenho me esforçado para largar aquela amizade, aquele relacionamento que eu sei que me separa dele? Será que eu tenho me esforçado para deixar aquilo que eu tenho olhado e eu sei que me afasta para longe dele? Será que eu realmente tenho me esforçado para perdoar aquela pessoa que insiste em ficar como um calo no meu pé me perseguindo? Será que realmente eu tenho me esforçado para fazer tudo? O Ezequias tinha essa convicção, e nós também precisamos ter essa convicção, queridos. Deus não quer que você seja perfeito, mas Ele quer que você se esforce, que você faça aquilo que for necessário para servi-lo, para obedecê-lo. E a Bíblia diz então que Ezequias chorou amargamente. Por que Ezequias, o rei de Judá, aquele que tinha vencido um grande exército, o exército da Síria, agora chora amargamente diante de Deus? Aquele que tinha vencido um exército poderosíssimo nos capítulos anteriores, agora cai diante de Deus e ele chora. E eu digo para você que até mesmo os heróis choram às vezes. Queridos, chorar, ela apenas mostra que nós somos humanos. A fé não nos transforma em super-heróis, e muitas vezes eu acreditei que a fé tinha que me transformar numa super-heroína, até entender que a fé, ela não nos transforma em super-heróis que não sentem dor, que não sentem caos, que não sentem nada. Não, a fé apenas nos faz entender, e o choro apenas nos faz entender que a nossa dependência, ela é de Deus. Diga: minha dependência, ela é de Deus. E a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 4: então o Senhor falou o seguinte a Isaías: volte ao palácio e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, eu ouvi a sua oração e eu vi as tuas lágrimas que derramou, e eu acrescentarei mais 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei essa cidade. Olha só, Deus mandou o profeta voltar até Ezequias, e Deus então invalidou uma sentença que havia sobre a vida de Ezequias. E Deus disse: eu ouvi a sua oração, Ezequias. Sabe a sentença de morte que havia sobre você? Eu ouvi a oração que você fez, e eu estou invalidando a sua sentença. E Deus mandou dizer ainda, Ele diz: eu vi as tuas lágrimas. Sabe o que significa, queridos? E eu falo sempre isso: Deus não apenas ouve a sua oração, mas Ele vê as tuas lágrimas. Como assim, pastora? Deus se importa sim com aquilo que você sente. Nós não temos um Deus que não se importa com a gente. Nós não temos um Deus que está pouco ligando para o meu sofrimento e para o teu. Nós não temos um Deus que acha que o nosso caos, o nosso problema é um mimimi. Nós não temos um Deus que acha que nós não temos fé o suficiente para vencer as batalhas. Não, nós temos um Deus que olha para nós e Ele vê
as nossas lágrimas. Ele está dizendo: eu não só te ouço, como eu me importo com você. Você consegue entender que Deus se importa com você? Deus se importa com as tuas lágrimas, Deus se importa com os teus problemas. Ele não apenas ouve a sua oração, mas Ele vê aquilo que fazem com você. Ele vê o seu caos, Ele viu aquilo que te fizeram, Ele viu a sua conta bancária antes de você lá olhar toda manhã, Ele vê o seu diagnóstico antes de um médico ir lá e sentenciar. Deus te vê. Levante as suas mãos e diga: eu creio num Deus que me vê, num Deus que não é alheio a mim, num Deus que me conhece. É isso que Ele disse para Ezequias. E Ele diz: eu vi, e eu estou te ouvindo, e eu estou te vendo, e eu estou mudando a sua sentença. E nessa manhã Deus está te dizendo aqui que Ele está mudando a sua sentença. Eu não sei para quem eu estou falando, mas levante as suas mãos. Eu não sei qual é a sentença que está sobre você. Se é uma sentença de doença, se é uma sentença de desemprego, se é uma sentença de dívida, se é uma sentença de abandono, se é uma sentença de rejeição, se é uma sentença de traição, mas Deus está mudando a sua sentença hoje. Diga: eu creio. Diga: glória a Deus. Deus está mudando a sua sentença hoje. A sentença que estava sobre os teus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, Deus está mudando hoje essa sentença. Ele te trouxe aqui para isso. E depois que Deus mudou a sentença de Ezequias, Ezequias fez uma oração para Deus. E a Bíblia diz que Ezequias, versículo 9, depois de curado de sua doença, o rei Ezequias escreveu o seguinte cântico, versículo 16: Senhor, os homens só podem continuar vivos por suas ações, e por elas também vive o meu espírito. A minha vida depende completamente do Senhor. O Senhor me devolveu a saúde e me deixou viver. O Ezequias, na sua oração, então, ele diz: a minha vida depende completamente do Senhor. Ele entendeu que a dependência dele tinha que ser de Deus. A dependência emocional e espiritual dele não podia ser do profeta, não podia ser do sacerdote, tinha que ser de Deus. O seu coração não pode estar na mão de reis, de homens. O seu coração tem que estar na mão de Deus. Diga: o meu coração precisa estar na mão de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: coloque o seu coração na mão de Deus. Seu coração tem que estar na mão de Deus. E no versículo 17 diz: agora eu posso compreender que todo este sofrimento foi para o meu próprio bem. O Senhor me amou e me libertou da cova da destruição. E além disso, Ele perdoou todos os meus pecados. Ezequias, depois de passar por tudo isso, ele diz: agora, depois que eu passei por isso, eu posso compreender. Talvez, queridos, você não compreendia muitas coisas. Talvez você não entendeu o porquê o caos veio, o porquê que a bomba caiu no seu colo, o porquê veio a doença, o porquê a dívida veio, o porquê o desemprego, o abandono, o vício se levantou na sua casa. Mas a Bíblia diz que todo o nosso sofrimento nos conduz para o nosso próprio bem. Então Deus está dizendo: aquilo que você está passando é para o seu próprio bem. Talvez você não consiga compreender ou entender, mas Deus está dizendo: é para o seu próprio bem. Levante as suas mãos e diga: eu creio que é para o meu próprio bem. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu próprio bem. Queridos, Deus muda sentenças hoje aqui. Levante as suas mãos aos céus. Deus muda sentenças hoje aqui. Deus muda sentenças hoje aqui. Toda sentença que havia sobre a sua casa,